A tríplice fronteira do Brasil, Colômbia e Peru é uma região na Amazônia, onde os três países compartilham fronteiras, especificamente nas cidades de Tabatinga, Brasil, Letícia, na Colômbia e Santa Rosa do Avari, Peru. Essa área é um ponto importante de contato e interação entre as nações. A tríplice fronteira está localizada na região amazônica, onde os rios Solimões, que é o mesmo Amazonas, e Içá, que é o rio Porto Maio, se encontram. As cidades de Tabatinga, Letícia e Santa Rosa de Avari são centros urbanos próximos, formando um marco de fronteira. A região é marcada pela interação cultural, social e econômica entre as populações dos três países. A área é considerada estratégica para a segurança e desenvolvimento da região amazônica. A região também enfrenta desafios relacionados à falta de infraestrutura e desigualdade social, o que requer esforços conjuntos para o desenvolvimento sustentável. A cooperação entre os países é fundamental para garantir a segurança, promover o desenvolvimento e proteger a população da região. A Tríplice Fronteira é um local de grande importância para a integração regional e para a preservação da identidade cultural da Amazônia. A interação entre as cidades fronteiriças cria oportunidades para o desenvolvimento econômico e social da região. A região é um exemplo de como a cooperação internacional pode trazer benefício para as populações locais e para a segurança da região. A população indígena na Tríplice Fronteira, na região delimitada pelo estudo, é de aproximadamente 107 mil pessoas, sendo que os ticunas e os cocama são os mais numerosos e com presença nos três países. Áreas tradicionais indígenas são reconhecidas de forma diferente em cada país. Na Colômbia, esses territórios são reconhecidos como reservas indígenas. Contudo, parte da população considerada indígena vive fora das reservas, em comunidades rurais e urbanas, denominada pelo governo colombiano de parcialidades. A população indígena do lado brasileiro, na região do Alto Solimões, totaliza 70.526 pessoas, que vivem em 28 terras indígenas, em áreas predominantemente rurais, pertencente a 7 municípios da região. Os indígenas vivem em 235 comunidades, localizadas ao longo do rio Solimões, seus afluentes e igarapés. A população indígena desta sub-região é composta por 7 etnias, sendo os ticuna o grupo único mais populoso, não somente da região, como do Brasil, aproximadamente 46 mil. Do lado peruano, na região do Loreto, estão localizadas 11 famílias linguísticas, 84,6% das línguas indígenas faladas no país, e 29 etnias. Na província de Mariscal Ramon Castilla, os ticunas também são os povos mais numerosos, cerca de 8 mil, distribuídos em comunidades nativas, ribeirinhas, vilarejos e cidades intermediárias. A região do trapézio amazônico colombiano e suas áreas colidentes no Brasil e Peru está localizada entre duas zonas com presença de povos isolados. Ao sul, a terra indígena Vale do Javari, local que registra o maior número de registros de povos isolados da Amazônia, e ao norte, o Parque Nacional Rio Puré, na Colômbia, onde vive os Iuari Pacé, devido à sua posição
estratégica entre duas localidades com presença de povos isolados. Os primeiros registros históricos sobre a ocupação de grupos humanos na região datam de antes de 1690, quando missionários espanhóis e portugueses, coletores e cabos de tropas chegaram ao rio Solimões. À época, os povos indígenas que ali viviam estavam agrupados em cidades com milhares de habitantes nas margens do rio Solimões e afluente e no baixo curso do rio Içá, em Porto Maio, e praticavam comércio baseado em redes regionais. Com a chegada dos jesuítas espanhóis, muitas dessas cidades indígenas deram lugar a povoados colonizados e, nesse processo, algumas etnias, como os Omanguas, e eles desapareceram, e outros, como os Cocama e Ticuna, se estabeleceram em novos agrupamentos, estabelecendo uma relação interétnica contínua com os exploradores e jesuítas espanhóis. Esta forma de ocupação de grandes grupos indígenas às margens dos grandes rios fez com que grupos menores que procuravam não estabelecer contato com o processo de colonização local se internacionalizassem em terras firmes, vivendo atomizados em núcleos familiares. Ao final do século XIX, quando os caucheiros chegaram à região, os ticunas já se encontravam assentados, em especial às margens do rio Solimões, que é o mesmo rio Amazonas, onde ficaram conhecidos pela sua habilidade na pesca e construções de canoas. Depois, a exploração da borracha levou a uma expansão das relações entre colonos e indígenas. Os ticunas e os cocamas deixaram suas grandes malocas e passaram a viver em núcleos familiares, espalhados nos locais de plantações de caucho, servindo como mão de obra fundamental na extração da borracha. Os cocamas, que até então viviam no Peru, começaram a migrar para o Alto Solimões e se juntaram aos ticunas nos trabalhos da seringa. Registros históricos e antropólogos apontam que neste período houve uma intensa exploração da população indígena, a violência e doença cujas consequências são observadas ainda nos dias atuais. Com o fim do ciclo da borracha, os povos indígenas da região passaram a se organizar de forma autônoma e viver a partir de uma economia de subsistência. No Brasil, foi neste período que agências indigenistas começaram a atuar na região, como é o caso do Serviço de Proteção Indígena, SPI, que é a atual FUNAI, conformando assim novo ciclo de relação com agentes externos, neste caso, agentes governamentais. Hoje a pesca é uma das atividades produtivas mais importantes para os cocamas e os ticunas e outros povos da região, sendo o pescado a principal fonte de proteína. A base de alimentação é o peixe com farinha de mandioca, que é complementado com outros produtos da agricultura familiar, como a banana e frutos colhidos e alimento adquiridos na cidade, como arroz, café, massas e biscoito. Como outros povos indígenas, há pouca movimentação monetária entre eles. No entanto, comercializam e trocam alguns produtos, como a farinha de mandioca e a banana. Muitos indígenas são empregados em funções públicas, como na saúde e na educação, além de receberem alguns benefícios financeiros advindos de política e seguridade social, como é o caso da aposentadoria. A língua ticuna é amplamente falada por dezenas de milhares de habitantes, cujas comunidades estão distribuídas em 3 países, Brasil, Peru e Colômbia.
Nas aldeias que ficam do lado brasileiro, o uso intensivo da língua ticuna não se mostra ameaçado pela proximidade das cidades ou pela convivência com os falantes de outras línguas dentro da sua própria área. Já a língua cocama, de origem tupi, foi substituída principalmente pela língua portuguesa e o espanhol. Mais de 90% de toda a população falam espanhol, por causa da proximidade com o Peru e a Colômbia. A situação de fronteira, conjugada ao fluxo migratório intenso, faz com que municípios construíssem suas próprias relações socioeconômicas ao longo dos anos, como é o caso do município de Letícia, na Colômbia, o de Tabatinga, no Brasil, ou o município de Puerto Narino, Colômbia, e a cidade de Cabalo Cocho, no Peru. Entretanto, os indicadores de desenvolvimento econômico e social da região são muito baixos, se comparados com as médias nacionais e mesmo estaduais. No Brasil, a abundância de recursos pesqueiros na região do Alto Solimões e os traços culturais das populações amazônicas colocam a pesca em posição de destaque em termos de geração local de renda e emprego, além de ser a principal fonte de proteína da população. A maior parte do pescado vem dos rios brasileiros e vai para Letícia, na Colômbia, onde a pequena parcela é para consumo local e a maior parte é transportada para Bogotá de avião a fim de abastecer o mercado interno colombiano, mas também para exportar para diversos países. Desta forma, em muitos municípios do Alto Solimões, a piscicultura vem se despontando como uma alternativa econômica, aparecendo como um forte potencial de renda econômica para toda a região. Um pouco da particularidade da tríplice fronteira brasileira, bem aqui ao norte do nosso Brasil.